pronunciamento, por meio de suas redes sociais, o senador Marcos Rogério protestou contra a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu o pagamento de emendas parlamentares a pedido de partidos de extrema esquerda. O senador explicou o que está por trás da decisão da ministra Rosa Weber de conceder liminar ao PSOL para interromper o pagamento de emendas parlamentares é um jogo político da esquerda para enfraquecer a representação de quem defende o governo Bolsonaro. Querem criminalizar um processo político legítimo numa clara tentativa de boicotar o governo e o Brasil. O senador Marcos Rogério explicou que o dinheiro das emendas é levado aos municípios para atender necessidades dos cidadãos e afirmou: a questão é saber se os recursos estão sendo bem aplicados ou se parte desse dinheiro é para a corrupção, como ocorreu nos governos do PT. Querem enfraquecer a representação de quem defende o governo do presidente Jair Bolsonaro. As bancadas da esquerda continuam se retroalimentando de suas pautas ideológicas, as quais têm ressonância nos sindicatos e outras instituições acostumadas a receber recursos públicos para funcionar como verdadeiros balcões ideológicos. Marcos Rogério lembrou a independência entre os três poderes e enfatizou que a esquerda impõe sua agenda através de alguns setores do judiciário. O senador disse: a decisão de Rosa Weber tem efeitos, inclusive, retroativos. Suspende contratos, paralisa obras no Brasil inteiro. Esperamos que o plenário do STF reconheça o papel do legislativo e não se deixe usar como instrumento dos partidos de esquerda que, por terem perdido as eleições, se valem do judiciário para fazer avançar suas pautas. O ativismo judicial no Brasil, além de substituir a vontade popular, também ameaça a liberdade e a propriedade privada dos cidadãos. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com apoio e respaldo do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do TSE. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A esquerda em geral está comemorando a decisão da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, que concedeu liminar em ação proposta pelo PSOL para interromper o pagamento de recursos relativos a emendas parlamentares na modalidade emendas de relator, RP9. Precisamos entender o que está em jogo. Você que me acompanha aqui pelas redes sociais é testemunha de minhas andanças pelo estado de Rondônia e de como sempre anuncio os recursos que destino para cada cidade. Isso é comum para todo parlamentar que consegue recurso extra. Não há segredo nisso, pelo contrário, há ampla publicidade. A questão é saber se os recursos estão sendo bem aplicados ou se parte desse dinheiro é para a corrupção, como aconteceu durante os governos do PT. Agora, querem criminalizar um processo político legítimo, porque o foco é enfraquecer a representação de quem defende o governo do presidente Bolsonaro. Enquanto isso, as bancadas da esquerda continuam se retroalimentando de suas pautas ideológicas, que historicamente têm ressonância em suas militâncias junto aos sindicatos, federações, confederações, universidades e tantas outras instituições acostumadas a receber recursos públicos para funcionar como verdadeiros balcões ideológicos. A decisão da ministra Rosa Weber representa mais uma flagrante violação do princípio da separação dos poderes, já que cabe ao Congresso Nacional votar o orçamento. A decisão dela tem efeito, inclusive, retroativo, ou seja, suspende os repasses, interrompe contratos e paralisa obras no Brasil inteiro. Esperamos que o plenário do Supremo reconheça o papel do Legislativo
E não se deixe usar mais uma vez como instrumento dos partidos de esquerda, que por terem perdido as eleições de 2018 e pretenderem voltar ao poder, se valem do judiciário para avançar suas pautas. Defendo que haja a maior transparência possível no emprego dos recursos públicos. Mas esse processo deve ser aperfeiçoado através de leis e não de decisões judiciais. Olá pessoal, tudo bem? Percorrendo os municípios de Rondônia, mas de olho no que está acontecendo também lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aquilo que a CPI da pandemia não fez no Senado em Brasília, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está fazendo. Sob a liderança do deputado Kelps, estão ouvindo testemunhas e investigando profundamente o que aconteceu no consórcio Nordeste. Já esteve lá o secretário executivo do consórcio, embora tenha ficado calado, mas foi. Também convocado foi Bruno Dauster, que era chefe da Casa Civil do governador da Bahia, que foi o grande operador desse esquema aí do consórcio Nordeste, e o prefeito Edinho Silva, do PT de Araraquara, São Paulo, também envolvido nessa maracutaia. Esse foi convocado e não compareceu. Agora, me parece que a Assembleia vai fazer determinar a condução coercitiva dele. Portanto, parabéns ao deputado Kelps e aos demais deputados que integram a CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. É a CPI funcionando e cumprindo o seu papel, diferente da CPI que fizemos aqui no Senado Federal. O senador Renan Calheiros, o relatório já vem eivado de total descredibilidade. Alguém que não tem moral e nem capacidade jurídica para botar algo no papel. E a prova disso é um relatório extremamente frágil, juridicamente falando, um relatório político que em nada beneficiou a população brasileira, aponta como o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro uma vacina que sequer foi comprada, então não foi gasto R$1 de dinheiro público, né? Como é que a desvio de dinheiro público em uma vacina que não foi comprada? E o tempo inteiro querendo imputar ao presidente da República crimes que não param de pé. Eu tenho a convicção de que assim que for analisado juridicamente por um estagiário de direito, onde quer que vá parar esse relatório, ele vai ser prontamente arquivado porque é inconstitucional. A CPI não tem a competência para investigar o presidente da República, inclui diversos nomes sem tratar com ninguém, sem aprovar em plenário, sem dar o direito de ampla defesa e contraditório às pessoas. As sessões que aconteceram aqui durante a CPI foram horripilantes. Se um delegado de polícia fizesse a oitiva de um traficante de drogas dentro da sua delegacia, da forma como os depoentes foram tratados aqui na CPI por alguns senadores, esse delegado estaria preso, no mínimo por ameaça e tortura psicológica. Então, certamente, eu até sugiro aos advogados de todos os depoentes que estiveram aqui, que façam como eu. Eu estou ingressando nos próximos dias com uma representação no Ministério Público Federal contra o senador Renan Calheiros, pelos mais de 20 crimes que ele cometeu durante essa CPI, e que os advogados analisem junto a seus clientes quais foram os abusos de autoridade que os seus clientes sofreram durante a CPI. Depoimentos escolhidos com ilegalidade, com ameaça, com abuso de autoridade, certamente eivados de nulidade. Então, todos aqui já têm um entendimento, há um senso comum aqui no bastidor de que é um relatório fraco juridicamente, que não vai parar em pé. Então, a intenção de alguns senadores na CPI é fazer com que haja o desgaste máximo da imagem do presidente da República, agora nesse momento de término de CPI. A gente tem um forte indicativo, até por conta do grupo majoritário, que esse relatório deve ser aprovado. Como o senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro vai reagir nesse momento? Olha, eu acho que houve uma distorção no que eu falei da outra vez, né, em que, como se o presidente Bolsonaro estivesse dando risada da pandemia, e óbvio que não é isso. A risada, que eu imagino que ele tenha dado, não falei que ele deu essa risada, foi em referência ao relatório, porque é uma piada de muito mau gosto, ignora o sofrimento das pessoas, um relatório que não ajudou em nada os brasileiros a ter acesso à vacina, acesso à EPI, acesso a tubos de oxigênio. A CPI faz ao contrário, ainda bota alguns empresários que tiraram dinheiro do próprio bolso para levar oxigênio para Manaus, por exemplo, como se fossem sugerindo que eles sejam indiciados. E o governo federal fez o que estava ao seu alcance. Eu duvido que qualquer um sentado naquela cadeira do presidente Bolsonaro fizesse melhor. Não faltou vacina para nenhum brasileiro. Todo mundo que quer tomar vacina tem acesso a ela.
Então a imunização já está mostrando os seus resultados. O Brasil caminha para a sua normalidade. Só não sofreu impactos maiores na economia, só não sofreu um desemprego muito maior por causa do governo Bolsonaro. E nós estamos aí voltando, retomando a nossa normalidade de uma maneira muito mais rápida do que outros países. Então, certamente o presidente Bolsonaro não está nem um pouco preocupado com esse relatório da CPI, porque sabe que não para em pé, não tem nenhuma base jurídica e, obviamente, quando for analisado por pessoas sérias nos ministérios públicos, estaduais e no federal, não vai ter outra alternativa a não ser arquivar tudo isso. Senador, os senadores da cúpula da CPI dizem que a CPI provocou... É mais uma medida populista. Você vê, além de tudo, a CPI ainda quer promover a censura. Criticam tanto o regime militar e são os primeiros a aplaudirem quando um perfil conservador de internet é tirado do ar, quando tem a sua monetização cortada. As pessoas se alimentavam daquilo, isso é uma ação alimentar, de comer. As pessoas tiveram o direito a ganhar o dinheiro do fruto do seu trabalho para poder comer. Isso que a CPI está promovendo. Então, uma perseguição sem precedente e sem vergonha. Porque se fosse, por exemplo, perfis de esquerda, eles jamais estariam fazendo isso. Ou se fossem perfis ligados a eles, jamais estariam fazendo isso. Falam tanto de fake news aqui, o que mais essa CPI fez foi fake news. Toda hora um senador, Renan Calheiros, por exemplo, dizia que tinha uma pergunta de internauta. Aí você ia ver o perfil lá do internauta que estava perguntando, é um perfil fake. Quer dizer, ele próprio pode ter manipulado um perfil falso para levantar a bola para ele perguntar aqui na CPI. Então é ridículo, é ridículo. Pergunta aos brasileiros, alguém que quis tomar vacina não conseguiu? Alguém que quis tomar vacina não teve acesso à vacina? Alguém que precisou do atendimento, né, num CTI, umas milhares, dezenas de milhares de vagas que o presidente Bolsonaro abriu em CTIs em todo o Brasil. Foi atendido ou não foi? Agora, né, como eu já falei também, né, se o exemplo de presidente da República fosse seguido pela população, durante o governo Lula, a população brasileira inteira ia ser ladra. Então, assim, não é, ele faz o que está na responsabilidade dele, ele garante o acesso a tudo que a população precisa na área da saúde, inclusive o maior legado dessa pandemia que o governo Bolsonaro deixará, será uma melhoria sem precedentes em toda a rede pública de saúde do Brasil, com equipamentos, né, com CTIs, com treinamento de mão de obra, com contratação de médicos. Então, vários sistemas locais que já estavam públicos de saúde, que já estavam falidos, graças ao presidente Bolsonaro, daqui para frente poderão prestar um atendimento melhor à população. Então não cabe essas acusações respeitar a autonomia médica. Até isso o relatório da CPI faz de errado. Ele condena, ele quer pedir um indiciamento do presidente do Conselho Federal de Medicina. Olha só, os senadores da CPI querendo saber mais de medicina que o presidente do Conselho Federal de Medicina. Quer dizer, é um troço, é mais uma demonstração do caráter eleitoral, politiqueiro, que tem essa CPI, em desrespeito aos mais de 600 mil vítimas da Covid no Brasil que esperavam um trabalho sério por parte da CPI. Você acha que esse relatório vai ter andamento na PGR ou ele vai ficar parado, senador? Da presidência, o senhor sabe quem são esses médicos? Eu não sei quem são os médicos, eu não sei. Senador, você acha que esse relatório vai ter andamento? Eu respondi um monte de perguntas suas, deixa eu responder um pouquinho dos seus amigos aqui. Em relação ao relatório, o senador Randolph falou que se a PGR, caso da PGR arquive, eles têm outros meios jurídicos de dar prosseguimento ao relatório. O que você acha dessa declaração do senador Randolph? Ele está mostrando então que ele faz interferência política das instituições públicas, é isso? Eu estou entendendo isso. Ele falou em ações subsidiárias da pública, ações privadas, direto ao STF. Mas é só para manter o desgaste, porque se a PGR, que vai fazer análise técnica e jurídica do assunto, sugere o seu arquivamento, né, o juiz tem que arquivar. Se ele se achar no direito de dar continuidade a isso, vai provar mais uma vez que o interesse dele é político, não é jurídico, e não é resolver o problema da população que está passando dificuldades ainda, que está desempregada, que está passando fome. E o governo Bolsonaro tem feito de tudo para amparar essas pessoas e assim vai ser até o final do seu mandato. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.